Bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo a jovem pesquisadora Laís Brazaca, do grupo GENANO, que é o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Já conversámos com ela na primeira parte do programa sobre uma retrospectiva do que foi a vida desta jovem cientista, o seu percurso académico e até onde ela chegou exatamente no momento em que ela decidiu desenvolver um biosensor que é capaz de diagnosticar preditivamente diabetes tipo 2. Laís, qual é a realidade de diabetes tipo 2 no Brasil? Bom, então, Rui, atualmente a gente tem mais ou menos 12 milhões de diabéticos no país. 12 milhões? 12 milhões, que é um número bem expressivo, corresponde mais ou menos a 8% da população adulta do país. Estamos a falar de diabetes em termos genéricos? Diabetes em termos gerais. Certo. Mas grande parte desses diabéticos tem diabetes tipo 2, que é causado pela resistência à insulina. Mais ou menos 90% dos casos são relacionados ao diabetes tipo 2. As pessoas geralmente adquirem essa doença devido a maus hábitos alimentares, ao sedentarismo e à obesidade. Certo. São os principais fatores. É uma epidemia? Nós podemos considerar uma epidemia? Sim, é uma epidemia mundial. Mundial. E o mais preocupante é que esses números eles vêm crescendo muito. Então, principalmente devido ao aumento nas principais causas da doença, né? Sim, que é o que você falou, a obesidade, estilo de vida incorreto, má alimentação, que todo mundo quer comer fast food agora, né? Exatamente. Excessos de... Então, os números eles vêm aumentando de uma maneira muito expressiva. É esperado que o número de diabéticos cresça mais ou menos 50% até 2035. Então, é um cenário muito preocupante. E o Brasil está numa situação bem complicada, ele está mais ou menos em quarto lugar no mundo em relação ao número de doentes. Então, e a mortalidade relacionada ao diabetes é muito alta, porque a doença, como o paciente ele tem altas concentrações de glicose no sangue, ele acaba tendo uma série de problemas vasculares. Então, isso pode levar a cegueira, a problema nos rins e também ao infarto. Então, muitas pessoas acabam morrendo devido à própria doença. E tudo causado por uma má condição de vida? Mais ou menos. Tem algumas pessoas que têm alguma predisposição genética também, mas para os indivíduos que têm diabetes tipo 2, se eles realizarem essas mudanças, começar a comer melhor, se exercitar mais, se vê uma melhora no quadro. Sim. Nós falámos há pouco, na primeira parte do programa, tu mais ou menos deu uma ideia de como é que partiu essa tua ideia em desenvolver este biosensor. Eu gostaria de recuperar um pouco aquilo que nós falámos na primeira parte e que tu me desse breve, tipo telegráfico, de onde é que partiu essa ideia e de desenvolver esse biosensor. E a pergunta fundamental é como é que ele é constituído? Como é que é feito esse biosensor? Tá, bom. Então, a ideia, na verdade, veio de alguns colegas meus do grupo. Foi identificado na literatura médica um hormônio chamado adiponectina, que está relacionado com a resistência à insulina. Certo. Então, o que foi estudado e baixas concentrações de adiponectina levam o paciente a ter uma resistência à insulina. E o que posteriormente pode desenvolver diabetes. Então, a ideia veio daí, da identificação desse biomarcador, que é uma substância que indica uma certa condição de um paciente. Então, veio da identificação do biomarcador em conjunto com esse quadro muito preocupante do diabetes no Brasil e no mundo. A construção do biosensor, ela pode ser explicada um pouquinho melhor nessa imagem. Vamos ver. Então, o que a gente tem é uma plataforma em que são imobilizados alguns receptores que estão aqui exemplificados na figura em azul.
que são específicos para adiponectina. Certo. Então, somente a adiponectina, apesar de no sangue o sangue do paciente está representado por essa série de símbolos aqui. Sim. Apesar de você ter várias substâncias no seu sangue, somente a adiponectina, que é essa cruzinha vermelha, consegue interagir com os receptores. Então, a ideia é a seguinte: a gente deixa o sangue do paciente interagindo com essa plataforma, que tem os receptores imobilizados, por alguns minutos, e depois lava para que as moléculas que não foram ligadas sejam retiradas dessa plataforma, e a adiponectina fica atachada aos seus receptores. Certo. E aí, através de medidas elétricas, que a gente consegue ver quanta adiponectina permaneceu na plataforma. Então, consegue determinar a concentração de adiponectina no sangue do paciente. Uhum. Se ele tiver o hormônio em concentrações baixas, ele deve se preocupar e mudar um pouquinho os seus hábitos para não ter diabetes lá no futuro. E se ele tiver concentrações altas do hormônio, não tem muito problema. Não tem muito problema. Vocês já fizeram um protótipo desse biosensor, não é? Mas me explica, eu ainda não entendi. Aliás, tu tem aqui uma amostra física. Explica um pouquinho esse. Parece um pedaço de fio com algo de cobre por dentro. Explica um pouquinho esse dispositivo que tu tem aqui, que eu acho que é a base de tudo, não é? É a base do teu estudo. Explica lá como é que é isso. Bom, então, o dispositivo que a gente usava em laboratório era esse daqui. Então, esse daqui é um eletrodo de ouro. Aqui a gente tem um contato elétrico, uma parte inerte por fora, e aqui na pontinha um eletrodo de ouro. Certo. Então, é nesse eletrodo de ouro que a gente fazia a imobilização dos receptores e é onde ocorria a interação da adiponectina com o biosensor. Tudo está aqui, o segredo está aqui nesse pedacinho de ouro. Isso mesmo. É ele que faz o... Exatamente. Isso para o laboratório, né? Certo. Mas agora a gente está planejando desenvolver, porque a caracterização e o desenvolvimento do biosensor em escala laboratorial está feito. Está feito. Mas para fazer as medidas a gente precisa desses eletrodos que eu acabei de te mostrar, que eles são um pouco caros e também precisa de equipamentos que tem no laboratório que são especializados, que são também muito caros e que são grandes. Então, os próximos passos da pesquisa são desenvolver um protótipo que possa fazer essa medida de adiponectina de maneira muito mais simples e muito mais portátil. E então, mais barata, claro. E mais barata também, sim. Então, quer dizer que vocês têm a intenção de fazer alguma parceria com alguma empresa? Sim. Ou é isso? A gente tem a intenção de fazer parcerias com empresas para, então, desenvolver esse outro dispositivo para tornar as medidas mais rápidas e mais portáteis. Certo. A gente já vem conversando com algumas empresas sobre a possibilidade de fazer isso. Algumas propostas vêm sendo discutidas, mas ainda a gente não tem nada certo. E a Anvisa já aprovou ou ainda não? Ainda a gente não começou a mexer com isso. Ainda não começou a mexer com isso. Vocês querem juntar primeiro tudo para colocar em aprovação para a Anvisa. Tu acha que poderá ser um aparelho caro? Não. Eu acho que ainda é muito complicado dar um preço exato estimativa, né? Uma estimativa ainda é cedo, né? Para esse protótipo, porque a gente ainda não sabe como ele vai ser construído, que material que vai ser usado. Sim. Mas eu acredito que não vai ser um aparelho muito caro. Eu estimo que cada teste custaria entre 10 e 100 reais, que é muito mais barato do que o que a gente encontra atualmente. Atualmente está quanto? Mais ou menos 2 mil reais. Então, e o tempo de resultado? O tempo atualmente é de 2 semanas. Sim. E o dispositivo que a gente desenvolveu leva alguns minutos. Então é uma boa... um avanço muito grande. Sim. Laís, quem é que irá utilizar esse equipamento quando estiver pronto?
Bom, então, como a gente espera que o equipamento seja de muito fácil utilização, que ele seja similar a um glicosímetro no seu exterior, o não no glicosímetro é aqueles aparelhinhos de medição Isso, eu tenho uma imagem aqui dele. O glicosímetro é mais ou menos isso daqui. Então, a gente tem um lugar para o paciente posicionar o sangue dele, certo, e um visor que indica a concentração da glicose no sangue. certo. Então, a gente gostaria de fazer um dispositivo similar a esse, então, não no seu funcionamento interno, mas no exterior. Sim. Então, seria tão fácil de ser utilizado quanto um glicosímetro, que o próprio paciente pode realizar o exame. Mas não sei quanto isso seria interessante no caso da adiponectina, porque você não precisa realizar medições constantes, como no caso da glicose. Era isso que eu ia perguntar, porque se calhar, Laís, tentando entender um pouco, eu acho que esse é um equipamento mais para médico, não é? Porque Sim. Não é? É mais para médico. médico. Porque se tu faz uma análise ou um diagnóstico a um paciente, diz assim, meu caro, você daqui a alguns anos, ou daqui a 1 ou 2 anos, você pode vir a ter diabetes. Então vamos começar a fazer a ação preventiva, não é? Sim, e não, sim. não necessariamente para o usuário. Então, é mais para médico, mas a ideia de desenvolver um dispositivo que seja tão fácil de utilizar, que o paciente consiga, é que pessoas com mínimo treinamento na área de saúde vão poder realizar o exame. Então, você não precisa de um laboratório especializado, nem nada assim, para conseguir atingir o maior número de Portanto, tu pode fazer o diagnóstico possíveis. Fora do consultório Isso. médico e ir ao médico, fazer uma visita ao médico, com esse diagnóstico, para ele te encaminhar num procedimento de prevenção. Isso. Bem legal, bem legal. É mais ou menos essa a ideia. Bem legal. Você já está... Bem, esta pesquisa está completa, você Sim. falou em termos laboratoriais, agora é a parte, digamos, produtiva, né? Mas, Laís, você já está pensando em uma nova pesquisa? Sim. Ou você vai continuar? Não, continuar não tem que fazer mais aí, né? E acabou. Esse projeto já está completo, agora a gente só está fazendo então as parcerias com as empresas para desenvolver o dispositivo. E, bom, no laboratório a gente sempre anda com projetos em paralelo. Então, enquanto eu estava desenvolvendo esse, a gente estava desenvolvendo também um biosensor para a quantificação de um hormônio chamado melatonina, que está ligado com a regulação do ciclo vigília-sono. E alterações nas concentrações desse hormônio podem levar a alguns tipos de câncer, a depressão e a insônia, por exemplo. Então, a gente imagina que um dispositivo desse tipo possa ajudar no diagnóstico dessas doenças. Preditivo também? Não seria preditivo. Não seria preditivo, é diagnóstico mesmo. Sim, seria factual, um diagnóstico. Né? Factual. Sim. Que tipo de câncer é que você está pensando? Então, ele está envolvido com alguns tipos de câncer, agora eu não lembro exatamente quais. Mas a gente estava pensando principalmente na depressão, que muitas vezes é diagnosticada de maneira subjetiva. Entendi. Então, às vezes, a quantificação de um biomarcador pode ajudar nisso. A gente tem também alguns outros projetos, trabalhando com um biosensor de DNA e agora para anemia falciforme, desculpa. Como é que é? Essa eu não entendi. É para anemia falciforme, um sensor de DNA. É um tipo de anemia em que as células, elas adquirem um formato de foice e elas ficam inativas, as hemácias nas células. Então, a quantidade de células vermelhas no sangue, ela diminui. Certo. E causa anemia. Entendi. E o terceiro biosensor que a gente está trabalhando é para o diagnóstico precoce de Alzheimer, que esse é o meu projeto principal do doutorado. Então, a ideia é fazer um diagnóstico simples e rápido, como no caso do diagnóstico preditivo do diabetes, para Alzheimer, que é também uma doença que está preocupando o mundo. Bem, isto é só surpresas, isto há muita coisa ainda para vir aí, aqui nas mãos da Laís, do grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia da Universidade de São Paulo. Muito rapidamente, o nosso tempo está estourando. Laís, você quer continuar na academia ou você está mais direcionada para a área produtiva? Então, ainda não me decidi quanto a isso. Eu acho que cada área tem suas vantagens e desvantagens e ainda não tomei minhas decisões, não. Laís, muito obrigado por ter batido este papo connosco. Foi muito, muito legal saber da sua pesquisa.
E o programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer à Laís Brazaca pela participação e pelas informações que partilhou com todos nós. Desejamos a você, Laís, as maiores felicidades e muita sorte na sua vida profissional, pois o Brasil realmente precisa de gente como você. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas ou mesmo sugestões, manda um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui em rodapé. Contamos com sua participação, pois este programa é mesmo para você. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá!